Olá, queridos. Voltamos de novo, pela graça de Deus, para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Na mensagem anterior, nós mostramos que toda pessoa salva é uma vítima sobrevivente do pecado. Quer dizer, foi libertada do cativeiro do pecado. E nós vimos alguns textos bíblicos muito curiosos que falam sobre isso, como escapando deste momento terrível, escapando da destruição. Eu quero, na mensagem de hoje, trazer um texto interessante na pessoa do apóstolo Paulo, aquele que teve experiência pessoal nesta questão. Um homem que durante aproximadamente 40 anos esteve preso pelo pecado, mas um dia foi liberto pela graça de Deus, e ele dá o seu testemunho, deixando escrito para nós que, quem sabe, também esta foi e é a nossa história. Nós estamos tentando mostrar a complexidade da salvação, do fato chamado salvação. Por isso, ela se tornou o maior de todos os milagres. Vejamos o que Paulo escreveu sobre este assunto. Quero ler Romanos capítulo 7, onde está a dissertação que o apóstolo Paulo fez como testemunho pessoal de como ele fora liberto, de como ele viveu antes e como ele fora liberto desse cativeiro satânico. Vejamos então, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aquele que anteriormente, Saulo, perseguidor da igreja do Senhor. Hoje ele escreve e deixou escrito para nós o seu testemunho. Olha a seriedade do texto que ele deixou para nós. Romanos capítulo 7, eu vou começar do verso 11, ler apenas alguns versículos. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Paulo é muito claro em dizer que o pecado lhe matou. Esta é a função de Satanás, roubar, matar e destruir. Paulo estava morto em si, porque o pecado lhe havia matado. A partir do versículo 17, ele vai dizer o seguinte. Aliás, o versículo 15. Porque o que eu não o aprovo. Aliás, versículo 15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Característica de escravo. Não fazer aquilo que quer. Paulo está dizendo que ele estava sendo dominado e levado a fazer pecado pelo pecado. O verso 16 ele diz: E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Mais uma vez ele declara que era totalmente escravo do pecado. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele era incapaz de realizar o bem por causa do pecado que havia lhe escravizado. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Dá para compreender que muitas vezes as nossas ações, elas são involuntárias, elas são ação do pecado na nossa vida. Alguns atos que se ouve alguém praticando e você diz, puxa, como ele consegue fazer tamanho mal? Paulo explica isso. Estava naquele tempo sujeito ao pecado, morto debaixo do pecado. E ele agora, como salvo, ele diz, olha, o pecado é terrível. Ele escraviza, ele cega, ele é um senhor. Por isso você vai ler no livro de Atos que Paulo perseguia a igreja do Senhor Jesus. Ele, como soldado romano, ele perseguia os crentes, ele batia nos crentes, ele consentia na execução dos crentes, como foi o caso de Estevão. Como comandante daquela turma perversa, a Bíblia diz que depuseram as vestes aos pés de Saulo e ele consentiu na morte de Estevão.
ele tinha prazer em ver os crentes sendo executados. É isso que ele está dizendo aqui. O ato de muitas pessoas, de milhares de pessoas no mundo, eles são realizados e postos em práticas exatamente porque são escravos, senhores, ou seja, servos do pecado. É muito sério. O verso 20 ele diz, ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Ele comprova aqui aquilo que eu acabei de falar. O versículo 21, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal sempre está comigo. O mal sempre está comigo. Ele diz no verso 22, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Não é assim que aconteceu conosco quando éramos descrentes? Ouvíamos a palavra, críamos na palavra, sabíamos que era verdade e até entendíamos que precisávamos tomar uma decisão, mas algo nos prendia. É assim que acontece com todos aqueles que ainda não foram libertados. Sabem que a palavra de Deus é verdade, sabe que os crentes estão certinhos, sabe que a igreja do Senhor Jesus está certa, sabe que o evangelho é a única maneira de escape, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sabem que existe céu, que existe inferno, que existe condenação, mas existe justificação em Cristo, mas na hora de finalizar aquilo que eles acreditam, não conseguem. Estão presos debaixo de uma lei que está guerreando nos seus membros, lhe trazendo ainda para o centro da escravatura. Se você ler o capítulo 5 de Gálatas, você vai entender muito bem isso aí, que há uma luta do espírito contra a carne para não fazer aquilo que querem. Um lutando contra o outro, quer dizer, dentro de cada ser humano, até que haja uma liberdade espiritual na pessoa de Jesus, essa pessoa continua sendo escrava e dentro de si existe uma luta feroz. Não consegue se libertar. Você acha que até hoje você não tomou uma decisão? É porque você tem liberdade de não tomar? Não. Você não tem liberdade de tomar a decisão. O salvo em Cristo Jesus, ele não é um escravo da igreja, ele não é um escravo do pastor, ele não é um escravo da religião. Ele é um liberto para não ser escravo de tudo isto. Ele é um livre do Senhor para fazer a vontade do seu Senhor. É o contrário, como a pessoa que ainda não conseguiu tomar a sua decisão. Olha o versículo 24. Paulo diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas o verso 25, ele conclui dando uma declaração maravilhosa. Deus, aliás, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele agora acaba dizendo que o seu Senhor, o nosso Senhor, o Senhor dos sobreviventes ou das vítimas sobreviventes do ataque de Satanás, do cativeiro satânico, é Jesus, quando ele chama Jesus de Senhor. Dono, proprietário, aquele que tem preeminência, aquele que tem o primeiro lugar agora na sua vida. Eu quero voltar para fazer a conclusão do que Paulo está dizendo nos versos 3 e também os versos 5 e 6. Verso 3 ele diz o seguinte, de sorte que vivendo, aliás, desculpe, eu vou ler apenas o versículo 5. Porque quando estávamos na carne, ele está falando no tempo da escravatura, no tempo do pecado, quando ainda estávamos na carne, a Bíblia diz que o homem carnal, natural, não compreende as coisas de Deus. Quando ainda estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para
a morte. Exatamente assim, dando fruto para a morte. O pecado nos leva para a morte. É a tríade de Satanás: roubar, matar e destruir. Mas ele diz no versículo 6, mas agora, tendo sido ou temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Mas agora, libertados do pecado, é o que ele diz no capítulo 6, versículo 17. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que fostes entregue. Verso 18. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Uma verdadeira libertação. Por que que Paulo diz no verso 24 de Romanos 7 que dá graças a Deus por Jesus? Porque estando nós debaixo do pecado, sujeitos ao pecado, condenados pelo pecado, sujeitos à morte eterna, que é a destruição praticada por Satanás, a aniquilação total da presença de Deus, da presença dos céus, ele disse que, quando estava nesta condição, lá em Gálatas capítulo 5, verso 4, ele diz, completando o tempo de Deus, ele enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam, remir os que estavam debaixo da lei. Aí entendemos que remir é tirar do cativeiro, pagar o preço e colocar em liberdade. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Jerusalém, os religiosos presos pelas religiões, lá em Jerusalém, que ouvindo Pedro, eles foram libertos e salvos pela graça. Foi o que aconteceu comigo, o que aconteceu com milhares de pessoas ao redor do mundo. E ele veio para remir, tirar do cativeiro, colocar em liberdade e nos dar o direito de sermos filhos por adoção. Se somos filhos, logo somos herdeiros. Que bênção! Portanto, toda honra, toda glória seja dada simples e unicamente ao nome que está sobre todo nome, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Aquele que nos tirou do cativeiro do pecado, nos tirou do cativeiro de Satanás e, como vítimas sobreviventes deste ataque satânico, hoje somos livres, livres para servir ao Senhor. Que você possa compreender e que Deus fale profundamente ao seu coração, se ainda você continua sendo um escravo do pecado, dos seus pensamentos, dos atos errôneos que te conduz para o matadouro de Satanás, que é o inferno. Mas Deus está aqui. Ele está dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as almas de vocês. Eis que estou à porta e bato. Se vocês ouvirem a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Ficarei com vocês e vocês ficarão comigo. Deus te abençoe, Deus te ajude a compreender essas verdades bíblicas relacionadas à nossa salvação, o maior de todos os milagres realizados por Jesus. Quero terminar orando. Pai, muito obrigado, meu Senhor, por mais uma vez estarmos aqui diante do Senhor e da Tua palavra. Abençoa o meu querido irmão, o meu amigo que está do outro lado me assistindo e ouvindo a Tua palavra. Deus, confere ao seu coração essas palavras que acabamos de ouvir, palavras do Senhor, que elas possam conduzir aqueles que ainda estão no cativeiro a serem livres, libertos pela graça mediante a fé no sacrifício de Cristo. Esta é minha oração no nome precioso de Jesus, o nosso amado e Salvador. Amém.
Mais uma vez, muito obrigado por me assistir. Um forte abraço no nome do Senhor Jesus. Que Ele te guarde e guarde a sua família do poder do mal. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.